Estamos ao vivo! Ao vivo! Boa noite, paz seja convosco. Boa noite, amados. Paz seja convosco, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Sejam bem-vindos à nossa casa. Nessa noite de terça-feira, de estudo da palavra. Obrigada por nos deixar entrar na sua casa, por nos deixar participar desse momento, né, de aprendizado, por estar conosco nesse momento de aprendizado também, tá? Eu quero deixar uma palavra, né, para nós conversarmos, que está lá no livro de Salmos, no capítulo 5, que diz assim, que foi... Nada, Júnior já tá aqui. Oi, Júnior, boa noite! No livro de Salmos, que diz assim, Salmos capítulo 5, versículo 1. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha oração, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Glória a Deus. Que todo o nosso clamor, que todas as nossas orações, que tudo aquilo que nós precisemos, a gente busque primeiro em Deus o conselho, o auxílio, o conforto, né, a sabedoria, que nós possamos procurar sempre no Senhor, tá? Esse louvor que nós estamos ouvindo é um louvor de Aline Barros, tá? Um louvor que o Ministério Shekinah também já ministrou na primeira formação, né? Eu sei que é um louvor que fala muito com a nossa amiga Elizabeth, que foi um louvor que o Senhor fez ela ouvir num momento muito difícil da vida dela, num momento muito triste da vida dela, e o Senhor confortou o coração dela com esse louvor em todo o tempo. E ela sabe do que eu tô falando. Então, é um louvor assim que no Ministério Shekinah ele foi muito importante, foi quando nós ministramos esse louvor em várias igrejas, em vários lugares que nós fomos, em congressos que nós fomos, convenções, o Senhor falou muito com as vidas que estavam lá, pessoas que estavam desistindo, mulheres que estavam desistindo de seus ministérios, estavam desistindo de seus casamentos, estavam desistindo de tudo, estavam passando por situações tão terríveis, e esse louvor foi um clamor do coração delas naquele momento que nós estávamos ministrando, que nós ministrávamos. Foi um clamor do coração dessas mulheres ao Senhor, e a resposta do Senhor aos seus corações também, porque o Senhor ouviu o clamor e naquele momento o Senhor deu força para essas pessoas, deu força para essas mulheres. Nós escutamos muitos testemunhos depois dessas irmãs, dessas mulheres, e muitas vezes testemunhos até que a gente ouviu, não diretamente delas, mas de seus pastores depois, né? Então, assim, quando a pessoa faz algo diante do Senhor, com todo o seu coração, tendo um propósito, né? O propósito de adorar ao Senhor, o propósito de fazer a obra do Senhor da melhor maneira possível, da melhor maneira que você pode, o Senhor abençoa. O nosso assunto de hoje é o usa-me, mas o usa-me como, né? Como que eu posso ser usado? Eu vou falar para vocês, é o nosso testemunho, é o testemunho do Ministério Shekinah. Nesse sentido, depois o pastor Guilherme ele vai falar mais, as meninas também vão falar mais, mas é um assunto que ele até meio que me emociona, porque quando nós começamos o Ministério Shekinah há 16 anos atrás, 17 anos atrás,
as pessoas não deram nada para 5 mulheres, não eram jovens, não eram adolescentes, não eram menininhas, eram mulheres, mães, casadas, fora da forma aceitável pela sociedade, porque todas nós estávamos acima do peso. E quando nós montamos esse ministério de dança, é um ministério evangelístico com danças. Ali nós tínhamos a pastora Elaine na época que pregava, eu pregava, a irmã Elizabeth estava também começando a pregar também, tinha a Fabiane que fazia parte desse ministério na época, ela cantava, e tinha a irmã Ivone, né, que ela era do grupo de intercessão, do grupo de oração, e nós estávamos ali naquele ministério e as pessoas, muitas vezes, quando nos viam, riam, porque como mulheres que eram mulheres acima, no meu caso, na época eu tinha 30 anos, 30 e poucos anos, mas tinha as irmãs que tinha irmãs que tinham 50 anos, 40 e poucos anos, então eles riam, porque não eram mocinhas, menininhas, bonitinhas, magrinhas, né, belas e formosas para dançar. Mas o nosso propósito não era que nós aparecêssemos. O nosso propósito não era que nos achassem bonitas. O propósito era pregar a palavra do Senhor até que Ele venha. Levar a palavra do Senhor, a palavra de salvação, àquelas vidas que precisavam ouvir a palavra do Senhor, mas que muitas vezes não conseguiam ouvir a palavra do Senhor só na pregação. Não é a palavra só, mas o Espírito Santo, elas não abriam seu coração para o Espírito Santo falar aos seus corações, fazer a mudança. E quando nós dançávamos, que nós começávamos a ministrar, eu já falei em vários louvores aqui que nós ministramos, quando nós começávamos a ministrar, em nossos corações nós nos preparávamos semanas antes em oração, em jejum, em consagração, né? Com cobertura de oração dos nossos esposos, do nosso pastor, da nossa pastora, do ministério de louvor da igreja, dos líderes, dos diáconos. Quer dizer, nós tínhamos várias pessoas que estavam orando por nós, com esse propósito de que Deus nos usasse, né? Usasse aquilo que nós estávamos fazendo naquele momento para que alcançássemos o objetivo que é a salvação, a transformação através do Espírito Santo. E Deus nos usava de forma tão maravilhosa que em dado momento as pessoas já não nos enxergavam mais. As pessoas já não nos viam mais como mulheres que estavam pagando mico lá na frente. Sim, porque quando vocês chegavam, todo mundo esperava que ia ser as pessoas, a dança da mãozinha. As pessoas esperavam a dança da mãozinha para lá e a mãozinha para cá. E quando nós começávamos a ministrar, quando nós começávamos a dançar, o Espírito Santo pairava sobre os lugares. Literalmente, nós sentíamos, as pessoas sentiam. E isso era maravilhoso, porque mostrava para nós, como mulheres, que muitas vezes a gente achava que não tinha talento, mostrava que o nosso coração era o que o Senhor precisava, a nossa disposição e a nossa entrega. E a partir daquele momento era o Senhor que fazia a obra, era o Senhor que agia, era o Senhor que mostrava às pessoas o que Ele queria. Ele mostrava, depois muitas e muitas pessoas vinham, né, muitos testemunhos, teve um testemunho até, que foi o irmão Carlos Eduardo, lá de Antonina, que veio contar para nós, num congresso de homens que eles estavam indo, uma ministração que nós fomos numa igreja em Antonina, que eu estava com a minha coluna travada, e eu mal conseguia sair do carro, eu tive que praticamente ser carregada do carro. E
quando nós ministramos lá e na hora da ministração eu não tinha dor, eu não tinha nada. Eu ministrei aquilo ali como se eu estivesse sendo carregada, como se eu não sentisse o chão debaixo dos meus pés. E depois o irmão Carlos Eduardo, ele contou para nós que o pastor, quando o pastor viu, né, aquelas mulheres, ele falou, é mais um grupo, como o Celeste falou, é uma mãozinha para cá e mãozinha para lá. E depois ele pedia perdão para Deus, porque ele via pessoas que ele estava trabalhando na vida delas há mais de 20 anos, e aquelas pessoas não se decidiam, não aceitavam ao Senhor, não queriam um compromisso com o Senhor. E nós ministramos no sábado, na segunda-feira, no domingo as pessoas pediram, pastor, nós queremos descer as águas do batismo agora. Na segunda-feira, antes do pastor ir para o congresso, ele tinha batizado aquelas pessoas. Então, assim, o objetivo do Senhor era alcançado, porque nós colocávamos o nosso coração à disposição do Senhor, mesmo contra tudo o que as pessoas viam em nós. Amém? Amém. Se for contar, a gente vai fazer isso um pouco durante as nossas apresentações, nossas lives, contar um pouquinho da história do Shekinah também, porque é uma lição de vida, tá? Mudou a vida de muita gente e mudou para melhor. Não conheço um caso que tenha mudado para pior, né? E até aquelas pessoas mesmo que zombavam vinham depois dizer que, né, tinham feito isso pela ignorância, por julgar a aparência. Né? Irmãos, a nossa live hoje vai tratar disso, vai tratar de ser usado, vai tratar de talentos, vai tratar de estar à disposição do Senhor para o Senhor usar. Né? A gente selecionou um texto, na verdade eu selecionei um capítulo, porque esse capítulo fala de duas passagens extremamente importantes, né? De pessoas que se dispuseram a colocar o seu talento a serviço da obra do Senhor. Na verdade são 3. Tá? 2 estão no texto e a outra é o escritor do texto. É verdade. Né? Se você puder, leia o capítulo inteiro do Evangelho de Lucas, o capítulo 5 do Evangelho de Lucas. No Novo Testamento, você que está começando agora, você que está aprendendo a manusear a palavra do Senhor, a Bíblia ainda, né? Você vai ver que é uma experiência extraordinária, você se descobrir na Bíblia, né? Então, no Novo Testamento, o Novo Testamento começa com Mateus, depois vem com Marcos, depois vem Lucas, e é esse livro que a gente quer dar uma olhada hoje, né? Dá pra gente comentar sobre ele hoje. A gente não vai ler o texto, tá? Essa é a tarefinha de casa, né? Que a gente convida você, propõe a você a fazer. Mas logo nos primeiros versos do capítulo 5, conta uma história incrível de 2 grupos de irmãos, né, que eram pescadores. Tá? Simão, que depois ganhou o nome de Pedro, né, e seu irmão André, e João com seu irmão Tiago. Tá? Eles eram pescadores, há muito tempo pescavam, sustentavam sua família, esse era o ofício deles, né? E esse era o trabalho que eles conheciam muito bem, tinham pleno domínio das técnicas de pesca, conheciam o tempo, conheciam o clima, conheciam o mar só de olhar para ele num dia, no dia seguinte ele já sabe como que o mar vai estar, né? Consegue saber aonde estão os peixes, né? Esse era o talento deles. Mas um dia, eles, com toda essa técnica, com todo esse conhecimento, não pegaram nada. E voltaram frustrados,
voltaram frustrados para ancorar seus barquinhos e lavar as redes, para deixar pronta para o próximo dia. Quando eles chegam para lavar e começam a lavar as redes, vem um homem e diz para eles, né, que deveriam voltar a pescar. Simão, que depois ganhou o nome de Pedro, diz que já tinham pescado a noite inteira, mas, seguindo a ordem daquele homem, eles iriam novamente. E pescaram no lado, jogaram a rede no lado que o Senhor ordenou. Quando eles jogaram a rede no lado que o Senhor ordenou, né, eles fizeram uma pesca extraordinária. A lição que o Senhor deixa, né, a primeira lição que dá para perceber é que não importa o quanto você conheça de alguma coisa, o Senhor sempre pode melhorar esse teu conhecimento. O Senhor sempre tem a acrescentar. Ah, mas o que o Senhor sabe sobre marketing? O Senhor foi o maior divulgador das boas novas que existe. Então ele sabe tudo de marketing. O que o Senhor sabe sobre plantação? As parábolas que ele falava sobre lançar semente, as parábolas que ele falava sobre como cuidar da colheita, dos joios e do trigo, tá? São lições extraordinárias que os agricultores levam para sua bagagem de conhecimento até hoje. O Senhor sabe tudo, de tudo. E Ele sempre tem a acrescentar mais. Mas o Senhor faz uma coisa ainda melhor do que mostrar aonde estavam os peixes para eles pescarem. Depois que eles pescaram, ficaram extremamente chocados, maravilhados com o conhecimento do Senhor, se prostraram aos pés do Senhor e o adoraram. O Senhor disse para eles, não se admirem dessas coisas. Venham, me sigam e eu farei de vocês pescadores de homens. Ele deu uma tarefa para eles, de pescar, usar as mesmas técnicas que eles usavam para pescar e mais a inspiração do Senhor através do Espírito Santo, para ir ganhar almas, lançar a rede. E qual é a prova disso? De que eles fizeram como o Senhor mandou? Se olharmos em Atos dos Apóstolos, vamos ver lá 2 pregações de Pedro, que uma colheu para o Senhor naquele dia 5.000 almas, e em outro dia 3.000 almas, com 2 pregações de Pedro. 2 pregações em público de Pedro, é como se ele jogasse as redes e pegassem juntas quase 10.000 pessoas. Quem que consegue pregar para 10.000 pessoas? Ou melhor, ganhar essas 10.000 pessoas para o Senhor? Com o Espírito Santo do Senhor, sendo aquele que coloca, o seu talento à disposição da obra do Senhor, vai conseguir fazer essas coisas maravilhosas. Porque é para isso que o Senhor nos dá talento, para uso do seu reino, para engrandecer o seu reino. Eu falei que esse capítulo traz grandes exemplos, de pessoas que disponibilizaram o seu talento para o Senhor. Eles não enterraram o seu talento, eles continuaram usando aquilo que eles sabiam. Não só esses 4 irmãos, como também Levi, que tem o nome de Mateus. Levi era um cobrador de impostos que ficava na coleteria de Cafarnaum, no lugar lá onde se cobrava, na alfândega, e cobrava o imposto de todo mundo, e era odiado pelos judeus. Mas ele era uma pessoa de uma capacidade incrível de cálculos, de leitura, ele usou todo esse talento
depois que o Senhor chamou ele para a obra, ele colocou esse talento à disposição do Senhor. A prova disso, o Evangelho de Mateus. O Evangelho que foi escrito para os judeus, para convencer os judeus. O Evangelho que você, ao ler, você vai ver, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Você vai encontrar várias citações assim. E isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal. Né? Ou seja, o cumprimento das profecias faladas a Israel se cumpriram no Messias e ele estava mostrando isso. Um outro exemplo, Lucas. Lucas, que escreveu esse evangelho aqui, ele era médico e amigo de Paulo. Ele disponibilizou o seu talento de médico, ou seja, o seu cuidado de ver minuciosamente as coisas, examinar as coisas, e escreveu 2 grandes livros na Bíblia, que é o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos. Mas para quem ele escreveu? Lógico, para toda a igreja, mas o foco principal era para aqueles que não eram judeus. Nós. Lucas era grego. Então ele escreveu o Evangelho pensando naqueles que não eram judeus, que o Senhor iria alcançar, iria sarar como médico. Então, irmãos, quando a gente tem talento, né, o Senhor não quer que você enterre esse talento, mas pegue esse talento e coloque para uso do reino. Né? Vocês conseguem pensar em mais algum talento que possa ser usado? Qualquer um, né? Na casa do Senhor, tudo, o Senhor ele utiliza tudo, desde a pessoa não pode dizer, eu não tenho talento nenhum, eu não sei fazer nada. Alguma coisa boa a pessoa sabe fazer. Em alguma coisa ela é boa. Nem que seja falar demais. Então a pessoa fala demais, vai pra porta, vai cumprimentar, né? Eu tenho bastante ideia, mas não sei colocar em prática. Fica perto do líder. O líder precisa de pessoas que tenham ideias, né? Eu sou bom em trabalhos manuais. Você pode fazer coisas para o bazar, você pode participar, ficar nos bastidores do teatro, da coreografia, né? Eventos da igreja que precisa, né? Eu acho lindo, né? Aquelas pessoas que têm talento para decorar. Gente, eu acho coisa mais linda, não tenho esse talento. O meu talento, né? O meu talento é com as mãos para cabelo. Quando tinha evento na igreja, eu ia para arrumar os cabelos das meninas, das irmãs, das pastoras, né? Deixar a mulherada com os cabelos lindos, maravilhosos, enfeitados. Esse é o meu talento, né? Descobri, né? O Senhor me usou durante muitos anos no Ministério Shekinah pra gente dançar, né? Sou uma pessoa que tem bastante ideias também. Não consigo, não sou boa para executar, mas para ter ideia eu tenho bastante, né? Então, assim, eu não sei fazer muita coisa, mas eu sei fazer biscoitinho. Sempre tem evento na igreja, tem Dia das Crianças, tem Natal, tem evento que precisa de uma confeitaria, que precisa... esses biscoitinhos vão ser ótimos para dar de lembrancinha, né? Eu lembro quando a gente fazia a Tarde da Bênção, quando eu era uma das líderes da Tarde da Bênção, a gente fazia lembrancinha para entregar para os visitantes e para os irmãos no final da Tarde da Bênção, marca-página, imã de geladeira, até puxa-saco. A gente se reunia na casa da pastora Nadir. Mas eu não sei costurar. Tinha 2, 3 que sabia costurar, o resto não sabia costurar, mas sabia fazer um fuxico, sabia... fuxico... Deixa eu terminar. Gente, fuxico é um pedacinho de tecido que você passa a agulha em linha e puxa, ele vira um saquinho assim, você põe uma pérolazinha e ele vira uma flor.
tá? Enfeitava aqueles puxa-saco. O que que é puxa-saco? É um tecido assim com uma alça que tem elástico nas duas pontas e você enfia um monte de sacola dentro. Aí você puxa a sacolinha do lado de dentro para você usar. Isso é um puxa-saco. É para pôr na cozinha. Fazia argolinhas para pendurar pano de prato. Verdade, a gente ainda tem uma A gente ainda florzinha tem. ainda. Até, olha, tinha uma pastora, a pastora Fátima, que ela ensinou a gente a trabalhar com pets para fazer até bolsa. Lembra, Celeste? Lembro. Fazia carteira de pet, fazia bolsa de pet, fazia lembrancinha, florzinha, flor, arranjo. Gente, a mulher era um crânio para trabalhar com reciclado. Boneca de lã. A gente fazia as bonequinhas pequenininhas, fazia chaveirinho para entregar de lembrancinha. Ou seja, o que você souber fazer. Eu não sei fazer nada de trabalho manual, mas eu sou bom, né? É o nerd da cadeira, sou bom no computador. Vai trabalhar no computador, vai fazer Cria canal, né? Cria canal, entendeu? Cria panfleto para os eventos. Durante né? os cultos, nós sempre estamos precisando de alguém para ajudar no data show, No data na show, divulgação dos eventos, na pelas redes sociais. Pelas redes sociais. É bom de fazer designer, de fazer panfleto. Faz o design de panfleto pra gente. Ou seja, Deus vai te usar com aquilo que você souber fazer e tiver disposto. Seja o que for. Serviço não falta, né? Serviço não falta. Irmãos, às vezes, eu não sei fazer nada, mas a pessoa sabe dar um abraço. Irmã Sandra. Nossa! O abraço da irmã O Sandra. abraço da irmã Sandra. A irmã Zelinda. Nossa, essa semana eu vi a foto da irmã Zelinda, que as irmãs foram visitar ela. Irmã Zelinda tinha um sorriso, um abraço tão gostoso. Sabe o que é uma pessoa tão abençoada que eu acredito que naquele abraço dela os espíritos maus iam tudo embora. Porque era tanto amor naquela mulher, quando ela abraçava a gente, quando a gente chegava na porta, na irmã Sandra, o abraço da irmã Sandra, assim, é aquele abraço de vó gostoso, assim, aquela tia gostosa que chega assim e abraça, assim, você, como se fizesse anos que você não tinha visto ela. Você tinha visto ela ontem, mas hoje você chegou, ela te abraça com a mesma saudade que ela te abraçou ontem. Sabe? Só não vamos citar mais nome, porque senão a gente vai esquecer de muita gente A e vai gente vai apanhar esquecer daí. de muita gente. Mas a gente sempre fala da irmã Rosinete e dos bolos e dos Que é o quibe, pastel. A Cida Falei também da faz. da irmã Direne, do Júnior, Celeste. É verdade. A irmã Direne diz que tem lembrancinhas até hoje das tardes da bênção. Sim. E o Júnior diz que ele já sabe cozinhar, né? Tá começando, gente. Tá começando só. Aí, ó, Júnior. Fazer panqueca. Júnior já pode me ajudar a fazer panqueca nos eventos da Fazer igreja. panqueca nos eventos da igreja, ele já me supera. Ele já supera a Celeste, então ele pode me ajudar a fazer panqueca nos eventos da igreja. Olha aí, ó, pastora. Retiro, a gente Vai lá, tá os sempre dois precisando de fazendo alguém pra panqueca virar no frigideira. panqueca. Então, Você que entende legal de internet, aí, de Face, de redes sociais, vai divulgar um talento que você possa usar, esse aí no caso, né, é divulgar os trabalhos da igreja pela internet, né? Divulga o horário de culto, divulga os trabalhos da igreja, divulga as lives, faça a divulgação, tá? Que você vai estar lançando sementes. Tá? Esse lançar sementes, eles vão cair na terra, vão produzir frutos, tá? E o Senhor não vai esquecer disso. sim, então assim, você não precisa só saber cantar, ou saber pregar, ou, sei lá, saber dançar, né? Não! O que você estiver disposto a fazer, né? O nosso pastor Antônio, né? Que eu sempre cito ele porque ele foi um homem muito sábio, e ele sempre dizia: amplia a tua visão que Deus derrama unção. Então, se você tem o desejo
né? Se você tem o teu coração disposto a trabalhar na obra, se coloque diante do Senhor. O Senhor vai te usar. Olha, Ele vai te usar. E muito. Vai chegar um momento que não vai sobrar tempo para você. Porque o Senhor vai usar. Igual a gente fez na live, algumas lives atrás, né? A gente falou do trabalho do pastor Eduardo Medeiros, né? Uhum. Quanto é dificultoso, né? Para se falar a linguagem dos jovens. Precisa-se de pessoas que falem a língua dos jovens, esteja disposto a anunciar Cristo para os jovens, de uma maneira que eles entendam e que não fiquem... Se identifiquem. Né? E se identifiquem. E se identifiquem. Tá? Isso é um talento. Tá? Eu quero falar para os meus colegas. Como é que eu faço? Né? Eu vou primeiro saber o que eu vou falar. Né? Eu vou estudar a palavra. Vou estudar sobre a orientação do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo mandar falar, eu vou falar. Isso é um talento. Tá? É um talento que você só descobre depois que você está dentro da casa do Senhor. Depois que você está dentro do convívio entre os irmãos. Tá? É muito comum a pessoa que é recém-convertida se alegrar muito. Se alegrar muito e estar feliz ali de estar na presença do Senhor. Tá? Mais uma falha também é que ela acaba esquecendo que as outras pessoas não têm essa alegria. As pessoas, os amigos dele que ele acaba deixando o convívio, né, também precisam sentir essa alegria. Então, ele transmitindo essa alegria para esses amigos, eles viram... Saúde. Saúde. Tem mais uma coisa que o Senhor faz também. Perdão. Peraí, quero dizer uma coisa. Fale. Boa noite, Rafael! Boa noite, Rafa! Pronto, já disse. Mas pastor Samuel, pastora Simone, pastor Valdir, Deus abençoe. Eu já vou dar o boa noite de todo mundo, mas só deixa eu falar isso aqui, senão eu vou esquecer. Desculpa, mas é importante dizer. É assim. É importante. Tem uma coisa também. Muitas vezes a gente tem medo de fazer as coisas sozinho porque não sabe como fazer. Deus une. Deus pega aquela pessoa que tem um talento que com o seu talento vai completar e fazer uma outra coisa nova. Na maioria das vezes, alguém que você nunca imaginaria, ou talvez você nem goste. Aquela pessoa que você olha e diz assim: Senhor, abençoa, mantenha essa pessoa bem longe de mim. Não é sério. Com aquela ali que ele vai Pois é fazer. com aquela que o Senhor ele vai fazer você ficar próximo, conhecer aquela pessoa de tal maneira que você vai dizer: poxa, eu não gostava de você, mas você completa aquilo que eu quero fazer. Aquilo que eu faço, você completa. Né? Você me completa nisso. Muitas vezes a pessoa... eu com o pastor Guilherme, não foi o caso. Quando nós nos conhecemos, nós nos gostamos. Né? Eu não queria ficar longe dele, não. Nem ele de mim. Mas tem uma coisa, o pastor Guilherme, quando, principalmente aqui em casa, quando a gente conversa, muitas vezes, como ele tem muita coisa na cabeça dele, ele joga muita coisa, e muitas vezes acaba ficando meio confuso. A gente não entende nada. Aí eu vou lá... Eu e a irmã, às vezes, né? Aí eu vou lá e simplifico para elas. Mas por que o pai não... Se o pai queria dizer isso, por que ele não disse isso? Paz, pastor Eliane, Deus abençoe. Até que Demorou. Então, assim... E muitas vezes eu vou conversar, ou vou tentar explicar alguma coisa e não consigo me expressar. E ele me completa. É assim também na igreja. Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, tem, né, conhecimento para fazer aquilo, mas sozinho a gente não consegue. Então o Senhor pega aquelas pessoas que têm talentos parecidos, que vai completar o teu, e une essas pessoas. E coloca essas pessoas juntas. E aquilo dá certo. Então, o Senhor, quando a gente tem o coração voltado
para fazer a vontade do Senhor, o Senhor, ele trabalha de infinitas maneiras. Muitas vezes a gente não entende, mas depois, com o passar do tempo, a gente vai entender. Realmente, se fosse para mim fazer isso, eu não faria. Mas o Senhor sabe. Pessoas. Pessoas, vamos lá. As pessoas de hoje, peraí. As pessoas de hoje. Peraí, vamos lá. Primeiro as pessoas... Tá, as pessoas que comentaram. O Júnior. Não precisa dizer a quantidade. Boa noite, Júnior. Boa noite, Fábio, primo. Boa noite, Primo. Deus abençoe. Boa Direne, noite. beijo, meu amor, saudade de O você. primo tá curtindo bastante Tia a live. Sandra. Tia Sandra, benção, tia Sandra. Deixa eu O Júnior disse que ver. sabe cozinhar, isso é O importante. Júnior disse que sabe cozinhar, olha só. Já vai me ajudar nas panquecas na igreja. Hein? Pastor Elian Paz, Deus abençoe, minha pastora linda, bênção. O Alisson, beijo, meu lindo. Beijo, maninho. Leonilda, Deus abençoe, que bom que você está nos vendo. Irmã Rosana, Deus abençoe, minha amada, minha querida. Beijo no teu coração, saudades de você. Quem mais? Fernanda Cruz, você pulou ela. Fernandinha, que saudade, meu anjo. Fernandinha, lá de Morretes. Que Deus abençoe. De Morretes ou de Antonina? Não lembro, eu acho que é de Antonina. Responde Acho que nos é. comentários. Qualquer coisa ela tem que responder de volta, né? Responde, Fer, eu não lembro se é de Morretes ou de Antonina. Tinha mas geografia no nosso curso. Tinha, mas nós não lembramos. tinha. Eles são formados em história, tá? Porque A Fernandinha do meu curso. Misericórdia, mãe. Ela é do nosso curso, Fernandinha linda. Beijo, minha flor. Pastor Valdir, pastora Simone, Deus abençoe vocês. Tá enxergando mais alguém aí, pai? Mais O alguém aí, Rafael pai? disse boa noite. Rafael, boa noite, Boa meu noite, lindo. Saudade. Se cuida, guri. Avisos. A pastora Eliane pediu para avisar que a escola de casais será amanhã às 20 horas. Tá? Não A escola foi de hoje. casais está sendo uma bênção. Tá indo bastante casais. Tá? Tarde da bênção amanhã, tá? Às 15 horas. Quinta-feira os cultos voltaram para quinta-feira, tá, irmãos? Estava sendo na sexta, agora é na quinta. 3 batidas na Porta da Graça, amanhã às 20 horas. E no sábado, às 5 horas da tarde, 17 horas, célula jovem e adolescente lá na igreja. Então, você que tem o seu filho jovem, tem o seu filho adolescente, avise ele para participar da célula, que vai ser uma bênção, vai ser lá na igreja mesmo. Amém? E no domingo, culto da família. Não é Santa Ceia? Já não é Santa Ceia, é culto da família. No domingo, às 19 horas. Que mais? Se você quiser fazer a oferta ou entregar o teu dízimo através do QR Code. QR Code do PicPay. PicPay. Um dia eu aprendo, tá, irmãos? Vai lá na página da 12ª, que tem o QR Code lá, você aponta a câmera lá e faz a tua doação, entrega o teu dízimo, se você quiser fazer pela internet, amém? Nós temos pedidos de oração também, se os irmãos quiserem colocar os pedidos de oração aí, nós vamos orar por Xavier, pela irmã Jacira, pelo irmão Luiz, pela Divanira, pela irmã Rosana Parisotto e por Solange. Se tiver mais alguém, Se a pastora Eliane lembrar de mais alguém aí, pode mandar mensagem. pode mandar que a gente já coloca aqui na oração. Amém? Nós temos o nosso relógio de oração, né, que é o propósito da 12ª, até que o Senhor entre com uma providência para acabar com essa pandemia, para vir essa vacina, para que nós possamos voltar ao convívio dos irmãos finalmente, né, com toda a segurança. Então nós estamos nesse projeto do relógio de oração. Esse mês ainda está sendo o livro de Atos, né? O livro de Atos ainda. Não esqueça, o livro de Atos foi escrito por Lucas. Por Lucas. O texto que a gente leu hoje. E o objetivo é esse, que o Senhor proteja os profissionais da saúde, que nos proteja, que nos guarde, que guarde as famílias,
e que o Senhor entre com um milagre para que seja descoberto logo uma cura, uma vacina, para que nós possamos voltar a viver novamente em paz. Amém? Então, você ora hoje? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, nós colocamos diante da Tua presença, Pai, essas vidas que foram falados seus nomes aqui, o Xavier, a Jacira, o Luiz, a Divanira, a Rosana Parisotto, Solange, ó Pai, e todos aqueles, a tia Sandra, minha tia Sandra Bonassoli, e todos aqueles que precisam de um milagre, que precisam da cura, Senhor. Derrama, Senhor, das tuas bênçãos, das tuas mais ricas bênçãos sobre essas vidas, pois o Senhor é o médico dos médicos, ó Pai, é o Deus dos milagres. Derrama da tua mirra do céu sobre essas vidas e derrama da tua cura, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe, guarde e proteja todos os profissionais da saúde, todos aqueles que estão saindo para trabalhar, ó Pai, todos aqueles, ó Pai, que precisam, Senhor, sair, ó Deus. Acampa os teus anjos ao redor deles, guarda, livra, protege de todo mal. Abençoa, Senhor, a irmã Direne, a sua família, ó Pai, guarda, protege, livra de todo mal. Senhor, entra nos hospitais com teu Espírito Santo, com a tua cura, ó Deus. Livra, Senhor, de todo mal, ó Pai. Cura, Senhor, toda enfermidade, ó Deus, aquelas pessoas que precisam do milagre, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço também, Senhor, por aquelas famílias que estão precisando de um emprego, ó Pai, o pai de família que perdeu o seu emprego, a mãe. Ó Pai, entra com a tua providência, entra, Senhor, com o teu milagre, pois o Senhor é o Deus do ouro e da prata, é o Deus que pode todas as coisas, ó Pai. Supre as necessidades de todos, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado pela presença de todos, Jesus. obrigado por ter permitido que a gente entrasse no lar de vocês, né? E nós permitimos que vocês entrassem no nosso lar também, que está sempre de portas abertas, amém? Com certeza. Tá, os cultos estão acontecendo presenciais na nossa igreja, tá? Começam às 8. Durante a semana começa às 8 e no domingo começa às 7. Tá? Então, Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Tchau, pessoal. Tchau. Deus abençoe. Beijo. Oh, calma. Nessa live, infelizmente, a cantora Aline Barros não pôde participar. Só cantou. Né? Na próxima, quem sabe? Beijos. Tchau.